E aí, e se tudo que você acredita for uma mentira? Vivemos em um país predominantemente cristão, e isso significa que boa parte da população já teve ou ainda terá algum contato com o nome ou a figura de Jesus Cristo. Mesmo assim, por causa de movimentos do século passado, como a Revolução Francesa, hoje vivemos uma sociedade onde a racionalidade e o ceticismo são exaltados como um critério de inteligência, estabelecendo a ideia de que a fé é quase como um sinônimo de ignorância. E com isso, nós temos o neoateísmo, um movimento que cresce nas últimas gerações. É uma resposta racional e crítica às superstições e misticismos presentes em diferentes práticas religiosas. E sinceramente, eu não julgo as pessoas com um senso crítico aguçado, até porque questionar não deveria ser um problema. O que acontece é que com apenas 5 minutos de pesquisa, você encontra inúmeros vídeos com as mais diferentes loucuras praticadas por líderes religiosos em cima dos púlpitos. E sinceramente, são inúmeros os exemplos. Tem a unção do epilepsismo, a flecha que expulsa demônio, unção do emagrecimento, pastor mirim falando em línguas nunca antes vistas pela humanidade. E qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico se perguntaria se tudo isso não passa de superstição e galhafotagem. A verdade é que questionar a existência do transcendente ou do sobrenatural não deveria ser um problema. A questão é que o resultado de tudo isso é uma geração de pessoas que pensam que lógica e fé não podem andar juntas. Porém, isso não é uma verdade. Muitos acreditam que fé e fatos são ideias opostas. Mas na verdade, a própria fé, aos moldes bíblicos, necessita de empirismo. E vemos isso na figura de Jesus Cristo. É quase como negacionismo dizer que Jesus Cristo nunca existiu. Existem inúmeros escritores não bíblicos que escreveram sobre Cristo, muitos deles até opositores ao cristianismo, que tinham todos os motivos do mundo para escrever que Cristo nunca existiu, mas assim não fizeram. Flávio Joséfo, Tácito, Plínio, Suetônio, Celso, todos esses escritores e historiadores que escreveram sobre Cristo. Além disso, temos o próprio Talmud judaico, que também cita Jesus Cristo. Temos que lembrar que, academicamente, a Bíblia é vista como um documento em forma de coletânea de livros, onde apresenta biografias e testemunhos de pessoas reais que andaram com o próprio Cristo. O próprio apóstolo Paulo reconhece em suas cartas que o apóstolo Pedro era um dos mais próximos a Cristo, mas ele mesmo discordava de algumas coisas que Pedro dizia. Portanto, se ele estivesse inventando tudo aquilo, por que ele iria inventar uma história onde ele discordava de uma das figuras mais próximas do próprio Cristo? Com tudo isso, fica claro que a existência de Jesus Cristo é um fato. Mas ainda temos a questão de que se Jesus era quem ele realmente dizia ser. Mas em resumo, nós podemos pensar em 3 possíveis possibilidades. Ou Jesus e seus discípulos estavam falando a verdade, ou Jesus e seus discípulos eram mentirosos, ou Jesus e seus discípulos eram loucos. A possibilidade em que toda a narrativa do cristianismo é pautada em uma mentira é quase nula, porque ninguém morre por uma mentira. Portanto, a possibilidade que fica ainda é se Jesus era louco. E essa ideia também não se aplica, pois toda a doutrina ensinada por Jesus Cristo é oposta a qualquer desejo do ser humano, apresentando conceitos metafísicos e filosóficos que são debatidos até os dias de hoje. Portanto, com uma análise lógica, a única possibilidade plausível é que Jesus Cristo existiu e ele era realmente quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Ainda assim, existem pessoas que acreditam em Jesus, mas não no Jesus bíblico. As pessoas criam suas visões e conceitos do próprio Cristo para justificar suas escolhas e práticas. Temos todos os tipos de Jesus que você pode imaginar. Tem o hippie, comunista, gênio da lâmpada, coach, bruxo, alienígena, líder revolucionário e assim vai. Muitos criam um Deus para si. Porém, se temos tantas possibilidades de Jesus, por que acreditar no Jesus bíblico? Por que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, 40 autores, 66 livros, aproximadamente 1500 anos. Essas foram as condições em que a Bíblia foi escrita. E mesmo assim, ela tem aproximadamente 63.779 referências cruzadas. Essas referências indicam conexões entre diferentes partes da Bíblia, mostrando como os versículos e passagens se relacionam entre si, unindo os textos de forma harmoniosa, praticamente como se tivesse sido escrita por uma pessoa só. Tudo isso nos comprova o que as escrituras sempre declararam: a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. E isso se comprova em Cristo. Cerca de 300 profecias, algumas escritas 700 anos antes dele, foram cumpridas em sua vida e ministério. E até os dias de hoje, as profecias bíblicas ainda continuam sendo cumpridas. Com tudo isso, fica claro que a fé em Jesus Cristo e nas Escrituras é pautada em lógica e racionalidade.
Na carta à igreja de Roma, o apóstolo Paulo escreve que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé verdadeira é aquela que é baseada em fatos e, consequentemente, nas escrituras, pois elas apontam o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desta forma, negar a fé ou a existência de Deus com o pretexto de racionalidade ou lógica é uma incoerência. Então, olhe ao seu redor e perceba que todas as coisas testemunham a glória de Deus. E talvez eu poderia trazer outros argumentos aqui, como a proporção áurea ou o ajuste fino, mas a verdade é que tudo em nossas vidas é sobre escolhas. Então não importa quantos argumentos eu traga, basta você decidir por Deus. Portanto, dentro da minha vida cética, eu não consigo encontrar um argumento plausível para a não existência de Deus. E assim, eu escolhi colocar a minha fé não em achismos ou teorias, mas sim em fatos.